Olá, essa apresentação foi elaborada como parte das exigências para a obtenção do grau de bacharel em Sistemas de Informação, na qual fui orientada pelo professor mestre Hamilton Moraes Júnior. O objetivo principal desse trabalho foi propor um novo processo de execução de testes visando a usabilidade de interfaces no sistema da empresa XPTO. A metodologia abordada foi pesquisas através da internet e de livros. No estudo de caso, foi feita a comparação do processo de testes atual da empresa XPTO com o novo processo de testes criado através do próprio estudo de caso. A comparação é feita para identificar se existe algum problema de usabilidade na interface do sistema. A qualidade de software é uma área que está ligada fortemente aos seus usuários e aos participantes do projeto de software. O foco é a prevenção de erros, que é responsável por eliminar os defeitos e as suas causas, para examinar o que foi feito de acordo com os padrões pré-estabelecidos. A qualidade de software traz benefícios como competitividade no mercado, inovação contínua e redução de custos. Por que testar? Teste é uma das fases da qualidade de software que auxilia na remoção de defeitos e na entrega de um software com qualidade. Atualmente, existe um emaranhado de tecnologias no mercado, onde cada uma tem os seus objetivos e processos distintos. Por conta disso, cada uma tem um processo de teste diferente. Usabilidade é a característica que garante a facilidade na interação entre o software e o usuário. Nielsen criou a avaliação heurística, uma técnica de avaliação de usabilidade, na qual um especialista inspeciona uma interface de acordo com alguns princípios de usabilidade conhecidos como heurísticas. O especialista procura identificar se existe algum problema na interface que esteja relacionado com cada uma dessas heurísticas. No processo de testes atual da XPTO, os testes são executados visando algum problema na regra de negócio ou algum erro de programação, nunca visando na usabilidade da interface. Quando a XPTO visa alguma melhoria no seu sistema, é elaborada uma documentação que é mandada para a desenvolvedora do sistema. A desenvolvedora verifica as possibilidades de mudanças e isso é acordado entre elas. Assim que as melhorias são desenvolvidas, a documentação é enviada para a equipe de testes, onde os analistas escrevem os casos de testes para que os testers possam executá-los. Na imagem mostra como são os casos de testes atuais. O título do caso de testes é composto pela proposta do teste. As pré-condições significam que o tester necessita para a execução dos testes. As ações e passos são descritas todas as ações que os testers devem executar no sistema. E o resultado esperado são os resultados que o sistema deve promover de acordo com os passos do usuário. Ao fim do caso de teste, todos os resultados esperados devem ser cumpridos para que o teste dê certo e que o mesmo possa seguir para a fase de homologação. Para que ocorra a mudança, foram criados 10 novos casos de testes, focados cada um em uma determinada heurística. A imagem é um exemplo de um novo caso de teste. Esse caso de teste visa verificar a heurística visualização do status do sistema. Essa heurística verifica se existe uma reação para as ações que o usuário faz no sistema. Ou seja, se o usuário clica em um botão e esse botão emite um som, isso é um feedback que o sistema promove para o usuário entender que o sistema identificou a sua ação. Baseado em um caso de teste comum, ele também tem o seu título, pré-condições, passos a serem seguidos e resultados esperados. Uma nova característica desses novos casos de teste é a pontuação que cada um deles deverão receber ao serem testados. Essa pontuação indica o grau de severidade de cada um desses casos de testes, onde 0 indica que o sistema cumpriu com as heurísticas e nada deve ser alterado. 1 significa que existe o que alterar, pois o sistema não seguiu as heurísticas, mas não afeta a interação do usuário com o sistema. 2 significa que é um problema com prioridade média e que afeta o usuário. 3 é um problema com alta prioridade e afeta diretamente o usuário em sua interação com o sistema, fazendo com que ele não consiga efetuar nenhuma transação. De acordo com todos os casos de testes executados e com a pontuação de cada um deles, foram feitas amostras dos resultados. O gráfico na tela mostra que 40% das heurísticas ficaram intactas, ou seja, que os desenvolvedores fizeram de maneira correta. Essa quantidade surpreendeu, pois era esperado um valor muito elevado em comparação com o que foi coletado. Com a apresentação desse outro gráfico, o cenário muda um pouco, pois apesar de existir 40% de heurísticas intactas, o restante mostra que na maioria dos casos a severidade ficou igual a 2, um número significativo,
pois 2 é um grau que afeta a interação do usuário com o sistema. A heurística reconhecimento ao invés de lembrança adquiriu severidade 3. Indica que para o usuário mexer no sistema precisa de um manual ou instruções de uma pessoa, pois as telas não são intuitivas para que ele consiga realizar transações sozinhos. Com os gráficos apresentados, foi concluído que a mudança é bem-vinda e deve ser feita, sem esquecer que, se for desenvolvidas novas telas para os sistemas, as mesmas devem passar pelos mesmos testes. Além disso, essas amostras foram importantes também para a desenvolvedora do sistema, que poderá aplicá-los em outros clientes, promovendo a qualidade de software. Obrigada!